Paz do Senhor, meus irmãos. Desejo a todos aí, em nome de Jesus, uma madrugada abençoada. Agora são 3 horas da manhã. Como o pastor tem falado nos outros vídeos, ou no vídeo anterior, madrugada passada, nós vamos estar todos os dias aqui pela manhã, pela madrugada, às 3 horas da manhã, trazendo uma palavra ao coração dos irmãos. Você que costuma acompanhar nossa página, a comunidade cristã Jardim no Éden, você possa compartilhar esse vídeo, essa live que a gente inicia agora, com as pessoas que estão próximas a você, com os irmãos, amigos, parentes, para que essas pessoas também possam ser abençoadas pela palavra de Deus. E como eu sempre tenho falado, aos irmãos da igreja, da comunidade cristã Jardim no Éden, que a gente possa estar despertando nas madrugadas para buscar o Senhor. Os dias que nós estamos enfrentando são dias difíceis, de luta, e muita luta, Guerra, principalmente espiritual, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É uma luta espiritual. Então, a gente consegue identificar que os dias que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas estão muito acomodada, estão muito tranquila, não tem mais uma vida exemplar, espiritualmente falando, não tem mais uma comunhão com Deus. A maioria das pessoas, ela lembra de orar quando está só na igreja, quando vai à igreja, aos cultos, mas perderam, a maioria, muita gente perdeu aquela essência boa de orar dentro do seu lar, de orar com a sua família, com seus filhos, dentro da sua casa, claro. Perderam essa vontade, o desejo que tinha. E eu tenho vindo aqui nas madrugadas para poder ajudar, essas pessoas, principalmente os irmãos, que congregam na comunidade cristã Jardim no Éden, e também você que vai estar assistindo esse vídeo mais tarde, que Deus possa tocar no seu coração, que você venha despertar-se. Essa é a palavra certa, despertar-se, para poder buscar o Senhor nas madrugadas. Eu me recordo, no princípio da minha caminhada com Cristo, aquele fervor, aquele amor que a gente tem, como a gente consegue identificar que é o primeiro amor, como Jesus diz lá em Apocalipse, nas cartas à igreja, da Ásia. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, o primeiro amor é algo tão, tão importante que a gente busca o Senhor incessante. A gente não pensa, essa é a verdade, no dia de amanhã. A gente não para pensar no que pode acontecer. Mas o amor é tão grande dentro do nosso coração, na nossa vida, que a gente busca o Senhor. A gente se sente aquele momento que a gente é um cidadão, tanto espiritual como um cidadão celestial. Mas os anos vão se passando, e conforme os anos vão se passando, o próprio Jesus diz que o amor de muitos se esfriaria. E realmente tem acontecido isso. Nós conseguimos identificar, cada ano que passa, as pessoas vão se esfriando na fé. E a maioria dessas pessoas, ela é encaixada até quando é encaixada na palavra onde o Senhor Jesus nos ensina que uma árvore boa, ela não pode produzir frutos más, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Ou seja, com o passar do tempo, em vez da pessoa produzir mais frutos e se tornar uma árvore boa e frutífera e frondosa na presença de Deus, ela acaba deixando, a palavra do Senhor
E nós sabemos que quando a gente deixa a palavra do Senhor, o próprio Jesus diz: se nós estivermos nele e ele em nós, as palavras dele estiverem em nós, pediremos tudo ao Senhor e ele nos concederá. Mas quando a gente deixa o Senhor, nos tornamos uma árvore que não dá fruto a Deus, o próprio Senhor diz que essa pessoa ela é arrancada, ela é tirada, né, e lançada no fogo para ser queimada. E a maioria das vezes é por conta disso, meus amados. É o amor de muitos que acaba se esfriando ao passar do tempo, essa é a verdade, né? Se você que assiste esse vídeo fazer uma análise na sua vida, quando você começou a sua trajetória de cristão com Deus, você vai poder entender o que o pastor está falando aqui. O amor era tão grande que não tinha tempo, essa é a verdade, para pensar em outras coisas. Se estivesse chovendo, você adorava a Deus. Se estivesse fazendo sol, você adorava a Deus. Se as situações fosse caótica, você estava adorando a Deus, você não pensava em parar, em desistir, né? Todo convite que vinha para você para poder adorar, para fazer a obra do Senhor, você não media esforços, você ia e fazia, porque isso é o amor. Porque quando a gente tem amor por alguma coisa, né, a gente se apega tanto, essa é a verdade, que a gente não larga fácil, não desiste fácil dela. Mas ao passar do tempo, quando o amor vai se esfriando, a gente olha que o próprio Jesus disse aos seus discípulos: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim. É o passar do tempo, esse amor vai se esfriando e muitas pessoas acaba deixando, né, de lado, acaba largando a obra do Senhor, né, acaba até, essa é a verdade, tendo um descaso com a obra de Deus. É como se fosse uma coisa comum para muita gente, uma coisa que assim ele te entrega, né, essa é a verdade, nas tuas mãos e ao passar do tempo você não busca se aperfeiçoar, não busca se aproximar de Deus, acaba vivendo uma vida é, regrada na sua própria vista, nas suas próprias decisões, e aí você pega o que é de Deus e acaba largando, acaba deixando de lado, essa é a verdade, olhando para trás, né? Deixando o arado. E aí volta, né, a viver tudo o que você vivia no seu passado. E isso acaba arrancando você da presença de Deus pela uma atitude mesmo sua, né? Como eu sempre digo, Deus, quando Ele dá algo para nós, ele não tira. Isso quem tira da nossa vida somos nós mesmos. Nós é que impedimos a obra de Deus na nossa vida. Nós que restringimos o que Deus tem para a nossa vida. Essa é a verdade, não é Deus. A gente consegue identificar que tem pessoas que ela acaba culpando Deus por muitas coisas, né? Acaba dizendo que o fardo é pesado, é porque ainda não deixou Jesus ajudar. Ele quer carregar o fardo sozinho. E a gente bem sabe, né, que Jesus, o fardo de Jesus, ele é leve. E quando ele carrega esse fardo conosco, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve, né? E isso tem acontecido demais com as pessoas por conta dessa situação de poder deixar e ter essa vontade de largar as coisas de Deus, né? E nós sabemos que o privilégio de estar na presença de Deus, de poder fazer a obra de Deus é uma coisa tão linda e tão maravilhosa, meus amados, que quando você chega a um conhecimento, eu não vou dizer totalmente pleno, porque assim a gente não. Até chegar a esse conhecimento pleno, eu acho, a minha visão, claro, é muito difícil, né? Porque nós estamos na terra, somos pecadores. Mas quanto mais você busca a Deus e vai tendo esse conhecimento maravilhoso,
do Senhor, você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai se tornando uma pessoa mais digna, essa é a verdade. Eu vou dizer assim, mais digna de poder receber o que Deus tem para sua vida, né? E essa é a verdade. A palavra do Senhor nos ensina: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, todo dia, meus amados, todo momento é momento da gente buscar a Deus. Não é um momento de distração, né? Ou de viver uma vida regrada nas nossas próprias vontades, né? Lá em Gálatas capítulo de número 5 a partir do verso 22 vai falar sobre o fruto do Espírito, né? O Espírito Santo, quais são os frutos que ele causa em nós. Depois você veja lá, né? E são frutos maravilhosos. Mas antes do verso 22 nós vamos ver também os frutos que a carne, né? A concupiscência, ela pode trazer para a vida de um ser humano, do ser humano. Mas eu creio, meus amados, em nome de Jesus, que Deus ele possa habitar o seu coração, que através dessas mensagens, pela madrugada, que Deus possa libertar você, eu vou usar esse termo, libertar você dessa prisão, né, que você está vivendo, porque tem muita gente se conformando com coisas que o mundo tem oferecido para ela, né? Seria muito melhor a gente se conformar com o que Deus tem para a nossa vida, não o que o mundo tem para nós, né? E muitas pessoas têm se conformado com isso, têm deixado Deus em segundo plano, têm deixado Deus em segunda instância, projeto. Deus tem ficado em segundo lugar, não tem tomado, né, o primeiro lugar, como a própria Bíblia nos ensina. Buscai o Senhor, né? Buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. E assim, e a gente consegue identificar, os dias vão se passando, os anos, e a maioria das pessoas tem buscado as suas próprias vontades, né? Os seus desejos, e acaba trazendo muita luta, acaba enfrentando muita dificuldade, muita tristeza. E a visão delas é como se Deus tivesse abandonado essas pessoas. A visão delas é como se Deus tivesse deixado elas, mas essa não é a verdade. É nós, por conta da nossa visão, da nossa trajetória de vida que nós queremos fazer e concluir somente nós, deixando Deus em segundo lugar, que a gente identifica e consegue compreender que nós nos afastamos do Senhor e dizemos, né, abrimos os nossos lábios para dizer que Deus se afastou de nós. Deus não se afasta de nós. A única coisa que faz a separação entre o ser humano, né, e Deus é o pecado. Se você porventura não é um pecador, se você não tem pecado, claro, ou não vive cometendo pecado, por que razão você pensa que Deus se afastou de você? É um momento de você avaliar isso. É um momento de você parar e ter uma conclusão na sua vida e procurar entender se realmente Deus se afastou de você ou é você que tem se afastado de Deus, né? E por conta disso, vem lutas, sobrevém sobre a sua vida lutas, dores, né, tristezas, desânimo. Tudo isso, meus amados, se resume em uma palavra, tá? Isso Jesus nos deixou bem claro. Isso se chama a iniquidade. E quando a iniquidade vem, o desamor logo causa essa tristeza dentro de nós. A gente acaba perdendo, né? O ser humano em si, ele acaba perdendo esse amor. E quando você acaba perdendo esse amor, ele se esfria,
você consegue identificar que a sua vida ela vai de mal a pior. Você não consegue mais ter um entendimento pleno da palavra de Deus. Você não consegue compreender mais as ministrações que são ministradas no templo. Você não consegue ter uma alegria plena dentro do seu lar, com a sua família. Você não consegue estar perto dos irmãos, não consegue se reunir com ninguém. Você se isola, né? Como o livro de Gênesis nos ensina que depois que Adão e Eva acabam pecando, você pode ver que ali os dois se escondem. Quando a Bíblia nos ensina que Deus ele está sobre o jardim e não encontra Adão, e ele chama Adão, né? E Adão diz: eu ouvi a tua voz ecoar, né, no jardim, e por isso eu me escondi. E, e Deus ele ali faz uma pergunta a Adão, né, se ele tinha comido do fruto, porque o próprio Deus sabia, né? E a maioria das vezes é assim, quando a gente comete algo contra Deus, não é nem contra os irmãos, mas é contra Deus, né? Isso acaba nos afastando do Senhor, e a primeira coisa que acontece é afastar do corpo de Cristo. E aí você acaba se escondendo, né? Porque quando você tem amor pela obra do Senhor, tem amor por Deus, essa é a verdade, pelo Senhor Jesus Cristo, você não se esconde porque você não deve nada a ninguém, nem muito menos você deve ao inferno, porque assim, a nossa vida, ela foi comprada e comprada por um preço que não tem preço, tá? Essa é a verdade. Foi comprada por um preço que não tem preço, que foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos comprou. Então não tem por que a gente se envergonhar. Não tem por que a gente retroceder, parar. Ah, pastor, mas assim, o Senhor não sabe as minhas dores, as minhas lutas, o Senhor não conhece. É difícil, sim, meus amados. É muito difícil, não é fácil. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. Então, assim, não é fácil, meus amados, mas também não é difícil. O basta a gente ter coragem, essa é a verdade. Basta a gente enfrentar e querer. Porque assim, quando a gente vai para Cristo, vai para Jesus, a gente tem que ter uma vida nova. Essa é a verdade. Porque nós fomos sepultados com Cristo lá naquela cruz do Calvário, né? E se nós fomos sepultados com Cristo e ele ressuscitou, a gente ressuscitou juntamente com ele. Então, ou seja, a gente somos nova criatura quando estamos em Cristo Jesus. E se somos uma nova criatura, devemos andar como Cristo andou. Devemos pensar como Cristo pensou ou pensava. Devemos agir como Cristo agiu. Devemos caminhar como Cristo caminhou, né? Tudo isso é uma reflexão para a nossa vida, para que Deus ele possa te encher, né, com o Espírito Santo dele nessa madrugada e te conduza por este caminho, um caminho difícil, mas eu creio que é um caminho que será maravilhoso, né, para que você possa chegar aonde Deus quer que você chegue. Inclusive, esse caminho é Jesus, não tem outro, tá? E ele quer, tanto eu como você, como a maioria que entregou, né, a vida para Jesus, o caminho que ele quer, ele quer o caminho da salvação para mim e para sua vida, né? Jesus nos chama, meus irmãos, para viver uma vida com ele no céu, tá? Porque ele disse: eu vou e vou preparar os lugares, porque aonde eu estiver, vós estarás também, ou estarás também. E é isso que nós temos que ter a plena certeza. Onde Jesus está, nós também vamos para lá. Ou seja, é a nossa morada. Uma morada eterna com Cristo. E eu quero que você entenda isso em nome de Jesus nessa madrugada. Eu quero que você possa ter a plena certeza que está difícil para você, mas não está impossível. Porque o impossível quem faz é Deus. Mas eu quero que você
tenha e volte dentro de você esse amor que você tinha no começo. O primeiro amor. Quero que, sabe, esse amor ele bata mais forte, né? Ele cresça dentro de você cada dia mais, para que você possa ser uma pessoa cheia de alegria. Porque quem tem o Espírito Santo, meus amados, não essa pessoa não vive amargurada. Quem tem o Espírito Santo não vive pelos cantos, não vive se lamentando, não. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa alegre, é uma pessoa capacitada, é uma pessoa que tem força. E nessa madrugada eu quero trazer uma mensagem para o teu coração, aonde você vai entender o que o pastor está falando aqui, tá? Aonde está essa mensagem, pastor? Ela está no primeiro livro de Samuel, o profeta Samuel, no capítulo de número 17, a partir do verso 32. Olha o que diz a palavra de Deus. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas. Percebe-se que, olha o que Davi diz. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircuncioso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora, e o Senhor seja contigo. Meus amados, percebemos que Deus, ele está sempre, quando nós deixamos, né, Deus agir na nossa vida, ele está sempre num plano, e ele tem um plano para nós maravilhoso. Porque olha o que Davi passa e olha a trajetória de Davi, quando a gente olha para a trajetória de Davi, e no capítulo 17, o cenário aqui é um cenário devastador para Israel, tá? É um cenário difícil. E esse gigante Golias, ele está afrontando, né, todo o povo de Israel. Na época, quem era rei ainda era o Saul, mas ninguém tinha coragem, ninguém queria enfrentar o gigante Golias. Estava todo mundo com medo, atemorizado, até chegar esse rapaz. Olha que coisa maravilhosa. Chega esse rapaz por nome de Davi, todos nós conhecemos, né? E a Bíblia diz que ele é bem claro a Saul. Ele diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha a coragem que Davi tem. E essa coragem não é uma coragem comum, porque assim, você enfrentar algo que está à sua capacidade, você enfrentar uma coisa que você consegue ver e você sabe dentro de você, olhando aos seus olhos, que você vai conseguir vencer, é uma coisa. Agora você enfrentar uma situação, olhando para ela na sua visão, de maneira alguma você vai conseguir vencer, você olha para ela e não tem como, porque a situação que Saul e o exército de Israel vivem é dessa maneira. Eles estão olhando, estão vendo o gigante, e o gigante é fora do comum.
né? Não tem homem páreo para ele. Mas possa ser que não tenha homem páreo no exército de Saul. Mas Davi diz que ele enfrentou um exército do Deus vivo, ou seja, Davi ele sabe aos olhos humanos e a sua estatura física de a qualquer momento seria derrotado, morto naquela batalha. E isso sim acontece porque não tem como você enfrentar algo ou uma situação que você seja menor do que ela. E Davi é bem menor do que o gigante. Só que a coragem que está dentro de Davi é maior do que a sua visão, a coragem que está dentro de Davi, a força que está dentro de Davi é maior do que a sua estrutura. Ou seja, o que está dentro de Davi é uma força fora do comum. Eu vou até usar um termo descomunal. É a força que está dentro de Davi nesse momento. Porque quando ele diz que vai enfrentar o gigante, logo Saul olha e deixa bem claro no verso 33, a Bíblia nos ensina que Davi, olha o que Saul diz a Davi. Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Ou seja, Saul ele não vai à batalha contra o gigante Golias, o exército de Saul não vai à batalha contra Golias, além de não ir, além de não fazer, ele impede, ele tenta impedir, essa é a verdade, impede, não, ele tenta impedir Davi de fazer ou de ir, de realizar o que ele tinha dentro dele, dentro do coração dele. Ou seja, e assim também, se você for parar para pensar e analisar e ver, você vai encontrar pessoas assim também. A maioria de muitas pessoas, até cristão mesmo, você vai encontrar pessoas que elas não querem fazer, elas não vão fazer. E ainda por cima, por não fazer, elas acabam querendo impedir de você fazer, de realizar. Você já pensou que a maioria das pessoas elas não querem estudar, mas ela bota uma dificuldade em outra pessoa que quer estudar? Você já parou para pensar aquela pessoa que ela gosta de orar? Eu vou usar aqui espiritualmente, tem pessoas que ela gosta de orar e tem outras que não gostam de orar. E por ela ver aquela pessoa orando, ela acaba indagando muitas das vezes a pessoa, por que que ora tanto? Por que que faz tanto? Tem pessoas que ela gosta de ler e tem outras que não gosta de ler, mas quer impedir aquele que gosta de ler. E você vai encontrar, a maioria das vezes, pessoas assim, né? O próprio Pedro, ele tomou essa atitude com Jesus, quando Jesus disse que ia para Jerusalém e lá ia ser entregue, né? E seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. O próprio Pedro se levantou e disse: Mestre, nós não vamos deixar isso acontecer contigo de maneira alguma. Ou seja, queria impedir, né? O agir do Senhor naquele momento. E a maioria das vezes isso vai acontecer conosco, meus amados. Vai acontecer sim. Você vai encontrar pessoas que nem Saul, né? Que não quis e tentou ali impedir Davi ir. Mas Davi ele tem um argumento para Saul. Olha o que diz o verso 34. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircuncioso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha o argumento que Davi dá para Saul. Ele dizendo que ele enfrentava um urso e o leão quando ele estava na jornada apacentando as ovelhas, né, do seu pai, para quem não conhece, Jessé. E ele tinha essa força descomunal, eu vou usar o termo descomunal dentro dele para poder
né, feriu o urso e o leão. Ou seja, Davi ele já tinha um histórico, né, de ser um guerreiro, de ser um homem valente, né? Esse era um histórico de Davi. É por isso que ele vem e fala com Saul no princípio, no verso 32. Eu vou contra esse filisteu, ele está afrontando o exército de Deus, então eu vou até lá, eu vou guerrear contra ele, né? E aí nós vemos que Saul se opõe a isso, mas Davi traz o argumento dele de maneira alguma, né? Eu vou lá porque assim a gente sabe lá, a Bíblia nos ensina na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, né? A segunda carta a Timóteo que o apóstolo Paulo escreve, capítulo 1, se não me falha a memória, verso 7, a Bíblia nos ensina que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que não foi dado a ele um espírito, né, de medo, mas um espírito de poder, um espírito de força, um espírito que está dentro dele. O apóstolo Paulo deixa bem claro. E que ele possa trazer, colocar para fora, né, esse espírito que foi dado para ele por imposição de mãos, né? E isso aí nós podemos ver que Davi tem esse espírito, e esse espírito é o espírito de Deus, amados. É um espírito que ele nos traz força, nos traz coragem, né? Porque assim, muitas pessoas não vão querer fazer, essa é a verdade. Elas vão falar, elas vão questionar, não dá, não consigo, não posso. Mas assim, quem tem o Espírito Santo do Senhor, meus amados, não é o espírito da covardia. Não tem como. Quem tem o Espírito Santo do Senhor, ele não se sente covarde. Ele passa por lutas, por dores, ele passa por muita situação, mas ele continua realizando aquilo que o Senhor chamou ele, para aquilo que Deus tem chamado ele. E nós conseguimos identificar isso. E Davi, no verso de número 37, Davi diz a Saul, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Olha que interessante que Davi diz. Ele coloca toda a confiança quando ele enfrentou o urso e o leão, ele coloca toda a confiança em Deus. E a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 40, se eu não me falha a memória, verso 31, diz que aqueles que confiam no Senhor serão como águias, né? Subirão, voarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, né? Então, assim, a confiança de Davi é em Deus. Não tem aqui outra coisa em que se pensar. Isso aqui é o próprio Deus, né? Que ele eleva a confiança. Essa é a verdade, né? E Saul olha no verso 38, Saul diz assim, ó, ou seja, no verso 37, Davi fala com Saul na parte A, e a parte B, Saul diz assim, olha, para Davi, vai embora e o Senhor seja contigo. Ou seja, naquele momento ali, quando Saul ou se escuta, né, o argumento de Davi para aquela batalha, Saul ele acaba liberando Davi, ele acaba deixando Davi, porque ele sabia que não ia conseguir prender Davi, que não ia conseguir frustrar, essa é a palavra, frustrar Davi naquele momento. Então ele diz, então vai, e o Senhor é contigo. E a gente sabe que a Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 29, se não me falha a memória, versículo 11, a Bíblia diz assim que o Senhor vai falar, bem sei eu os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos de paz. Ou seja, Davi sabia em quem ele tinha que confiar. Davi sabia que Deus era com ele e que Deus, né, estava no controle de todas as coisas. E é por isso que a gente consegue ver que mais à frente o próprio Davi, com uma funda e uma pedra, né, acaba lançando aquela pedra e acertando diretamente
no gigante ali na parte da cabeça, superior ali da cabeça, e o gigante cai e ele corre com a espada e tira fora, né, a cabeça do gigante Golias e mata. E Davi é aclamado naquele momento. Olha que interessante quando a gente olha para isso, para esse texto da palavra de Deus. Davi ele foi aclamado depois que ele enfrentou o gigante, conseguiu vencer através do poder do Espírito Santo que estava dentro dele, né? E deu essa força para ele. Então ele foi aclamado, né? Ou seja, assim, gigantes vão aparecer na minha, na sua vida. Todo dia tem um gigante diferente. Mas aí cabe a mim e a você. Nós vamos esperar esse gigante vir para cima de nós e nos destruir, colocar para baixo, ou nós vamos correr e enfrentar esse gigante para que ele possa cair em nome do Senhor e você se tornar uma pessoa melhor na presença de Deus e as bênçãos do Senhor, como diz lá em Deuteronômio no capítulo 28, possa correr para te alcançar, né? Então assim, vai de mim, vai de você. Podemos criar essa coragem através do Espírito Santo de Deus e chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Porque assim, Davi ele foi aclamado pelo povo depois que venceu Golias, tá? E tem muitas pessoas que elas querem as bênçãos de Deus, elas querem ser pessoas abençoadas, mas sem enfrentar as batalhas, as guerras, ou seja, o seu gigante do dia a dia, né? Tem pessoas que elas querem receber de Deus, mas sem enfrentar o gigante. Não tem como, meus amados. Um vencedor não tem como ele ser chamado de vencedor se ele não ir para a batalha, se ele não for para a guerra, se ele não guerrear. E vencer, além dele ir para a guerra, além dele batalhar, ele tem que vencer. Porque só assim o nome, o título de vencedor será dado para ele. Porque o próprio Jesus deixa bem claro: aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, quando a Bíblia nos ensina que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque ele venceu. Só que nós temos que pelejar todo dia na nossa vida para nos tornar um vencedor e receber essa coroa que o apóstolo Paulo deixa bem claro: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da vida já está preparada para mim. Ou seja, ele terminou, ele batalhou, ele guerreou e ele se tornou um vencedor. Assim também é eu e você. Para nós nos tornarmos vencedor, nós temos que ir até o fim. Nós temos que batalhar, nós temos que ganhar esse gigante que cresce na nossa vida. Talvez, não sei, mas possa ser o gigante do pecado, o gigante da mentira, né? Tem muitas formas esse gigante na sua vida. E isso você precisa entender. Você tem que batalhar para vencer esse gigante que se levanta na sua vida, porque só assim você se tornará um vencedor. E Jesus te dará a coroa da vida naquele grande dia. Em nome do Senhor. Amém, meus amados. Deus abençoe a você. Essa foi a palavra nessa madrugada ao meu e ao teu coração. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente. Peço a você nesse momento agora, quero fazer um pequeno momento de oração para encerrar essa live juntamente contigo. E você que participa, da live, desse momento da madrugada, da reflexão, que você possa, como a gente falou no começo, como eu falei no começo, que Deus possa encher o teu coração, com o Espírito Santo, que você possa dar lugar a Deus, para Deus trabalhar na sua vida. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa madrugada maravilhosa, em nome de Jesus. Deus, obrigado, meu Pai, por mais um dia, por mais uma madrugada, por essas pessoas, meu Senhor, que têm participado conosco. Pai, eu peço a Ti neste momento que o Senhor possa visitar as pessoas que têm entrado, Senhor, e participado, meu Deus, dessas madrugadas com o Senhor. Essas pessoas que têm se desanimado, que têm deixado o primeiro amor. Toca no coração delas, meu Senhor. Pai, traz novamente aquele amor, ajuda ela para que ela possa se tornar uma pessoa melhor,
para que ela possa voltar àquele primeiro amor que ela tinha quando ela orava, quando ela buscava o Senhor nas madrugadas, e o Senhor enchia, Senhor, a vida dela de revelações, Pai, de sonhos, de amor, onde o caráter desta pessoa era um caráter diferente. Pai, em nome de Jesus, ajuda eles, Pai, na incredulidade, para que nós possamos a cada dia mais fazer como Davi, nos tornar, Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, cheio da Tua presença, com um espírito maravilhoso, onde nós possamos enfrentar os gigantes das nossas vidas, para que eles venham cair por terra. Pai, em nome de Jesus, não sei qual o gigante desta pessoa que está, Senhor, assistindo, Senhor, este vídeo, Deus, mas eu peço a Ti, em nome de Jesus, ajuda ela, para que ela possa derrubar, Senhor, os gigantes que têm aparecido na vida desta pessoa. Pai, nesta madrugada, Senhor, nós agradecemos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ajuda, meu Senhor, as nossas vidas a poder ser homens, pessoas melhores na Tua presença, e que este amor, Senhor, nunca falte, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa te dar um dia abençoado. E amanhã, se assim o Senhor permitir, voltaremos em nome de Jesus.